Hoje vamos falar sobre uma figura que representa não apenas o poder absoluto dentro de um país, mas também uma ameaça constante à estabilidade do Oriente Médio, Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. E responderemos a uma pergunta que tem ganhado força nos últimos dias: será que Israel vai derrubar o ditador iraniano? Para entender essa possibilidade, precisamos voltar no tempo, até 1979. Naquele ano, o Irã passou por uma das mais profundas revoluções do século XX. Antes disso, o país era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca alinhado com os Estados Unidos e o Ocidente. Seu governo investiu em modernização, reformas econômicas, avanços sociais, mas isso teve um custo. Censura e o estreito laço com o Ocidente acabaram alimentando a insatisfação popular. Essa insatisfação explodiu em uma revolução liderada por uma coalizão de grupos diversos, mas guiada principalmente por um nome que se tornaria símbolo do novo regime Ayatollah Ruhollah Khomeini. Exilado na França na época, ele representava a oposição teocrática ao regime do Shah e defendia um sistema de governo baseado na Sharia. A lei islâmica, com a queda do Shah Khomeini, retornou ao Irã e rapidamente assumiu o poder, instaurando a República Islâmica. Um novo sistema nasceu ali, único no mundo: o governo do jurista islâmico, o Velayat Faqih, onde um clérigo tem poder absoluto sobre o Estado, a justiça, os militares e toda a vida política do país. Essa estrutura concentrou o poder nas mãos de um só homem, um líder supremo. Ele não é eleito pela população, é escolhido por um grupo de clérigos vitalícios e tem autoridade final sobre todas as decisões estratégicas, desde leis até a guerra. É, sem exagero, um ditador no sentido mais literal da palavra, só que amparado por uma base religiosa. Hoje, esse homem é Ali Khamenei, sucessor de Khomeini. É ele quem aprova o financiamento de grupos terroristas, quem autoriza ataques com mísseis contra Israel, quem dita a política externa do Irã com punhos de ferro, e é justamente por isso que ele se tornou alvo direto de Israel. E antes de seguirmos para o ponto mais tenso dessa história, um rápido lembrete. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor o cenário geopolítico atual, aproveita agora e se inscreve no canal Mundo Curioso. Deixa o like para fortalecer o vídeo. Comenta aqui embaixo sua opinião e compartilha com alguém que também precisa saber o que está acontecendo nos bastidores do mundo. Isso ajuda muito a manter o canal vivo e ativo. Nos últimos meses, os ataques israelenses ao Irã deixaram de ser apenas pontuais. Agora, são sistemáticos, mirando não só as instalações nucleares, mas também estruturas militares, centros de tecnologia, fábricas de eletrônicos, aeroportos e infraestrutura crítica. Tudo com um objetivo muito claro: paralisar a máquina de guerra iraniana e enfraquecer o regime dos ayatollahs. Inclusive, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez questão de deixar claro que a luta não é contra o povo iraniano, mas contra o regime que o oprime. Ele chegou a fazer apelos diretos ao povo do Irã, incentivando uma revolta interna. Esse tipo de mensagem, somada aos ataques contínuos, levanta uma questão que parecia impensável até pouco tempo atrás. Israel está mirando diretamente a queda do regime? Se sim, estamos diante de um movimento arriscado, porque apesar da opressão interna, o regime ainda é o pilar de estabilidade, por mais autoritário que seja, menos num país com mais de 80 milhões de habitantes. A queda de Khamenei poderia de fato significar o colapso do regime e o fim do apoio iraniano a grupos como o Hezbollah no Líbano ou os Houthis no Iêmen. Seria um alívio geopolítico imenso para Israel e seus aliados. Mas, e depois? Aqui está
O ponto crucial. Muitos especialistas alertam. Derrubar o regime pode criar um vácuo de poder. Um vácuo onde grupos ainda mais radicais poderiam emergir menos, algo semelhante ao que vimos no Iraque após a queda de Saddam Hussein. Um país inteiro fragmentado, sem uma oposição forte o suficiente para unir a sociedade. E é aí que o medo cresce. Após mais de 45 anos sob domínio absoluto dos ayatolás, praticamente não existe hoje no Irã uma liderança de oposição consolidada popular, capaz de assumir o comando de maneira legítima, e um país daquele tamanho, instável, é uma bomba relógio. Algumas vozes sugerem a volta da monarquia, por meio do filho do antigo Shah. Ele tem apoio entre iranianos no exterior e até simpatia de líderes ocidentais. Mas dentro do país, o antigo regime ainda é lembrado com rancor, corrupção, perseguições, desigualdade. A lembrança é amarga. A volta da monarquia poderia até funcionar como solução temporária, mas sem reformas profundas, que incluam eleições democráticas, separação entre Estado e religião e uma nova Constituição. O risco de novos extremismos surgirem continua. E o mais paradoxal é que, apesar de tudo, o principal obstáculo à paz no Oriente Médio pode ser, ao mesmo tempo, o único elemento que mantém o Irã unido internamente. Derrubar Khamenei pode enfraquecer o terrorismo, sim, mas também pode abrir as portas para um novo tipo de caos, talvez ainda mais difícil de conter. Por isso, qualquer ação que leve à queda do Ayatollah precisa vir acompanhada de um plano claro de transição, um processo de democratização real, com apoio internacional, e que envolva não apenas a elite política, mas o povo iraniano como protagonista. Se você chegou até aqui, já sabe. Essa história ainda está longe de terminar. O que Israel está fazendo hoje pode mudar o equilíbrio de poder em todo o Oriente Médio, mas também pode abrir uma nova era de instabilidade global. E tudo gira em torno de um homem, o Ayatollah. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa entender esse cenário e comente aqui embaixo sua opinião. Você acha que a queda do regime iraniano é uma solução ou um novo problema em potencial? Se ainda não está inscrito, agora é a hora. Inscreva-se no canal Mundo Curioso e ative o sino para não perder nenhuma análise como essa. Nos vemos no próximo vídeo.